A obsessão e seus mistérios. Carlos Bernardo Loureiro. Prefácio. A obsessão e seus mistérios é uma tentativa de Carlos Bernardo Loureiro de colocar, nas páginas de um só livro, a longa experiência obtida em mais de 30 anos de pesquisas na seara da mediunidade e de trabalhos junto a espíritos obsessores dos mais variados níveis e tendências. Sendo impossível colocar, nesta obra, tudo o que Carlos Bernardo Loureiro tem realizado no campo da obsessão, tentamos editar, em poucas páginas, assuntos que mais suscitam dúvidas nas pessoas que, habitualmente ou não, frequentam as instituições espíritas em busca de esclarecimentos sobre a doutrina espírita ou tratamento espiritual. Sem a pretensão de querer se tornar um manual contra a obsessão, este livro vem nos alertar quanto aos diversos mecanismos empregados pelos espíritos obsessores, visando alcançar os seus objetivos nefastos, constituindo-se, assim, numa obra para ser lida atentamente com reflexão. Finalmente, sinto-me, desde já gratificado, em poder contribuir para que você, leitor, obtenha um pouco mais de conhecimentos sobre este tema, ainda tão cheio de mistérios, que é a obsessão. Marcelo Loureiro. Ao leitor. Tivemos, em todos esses anos, oportunidade de lidar com espíritos da pior espécie, tanto encarnados como desencarnados. Observamos, de perto, o seu modus operandi, não poupavam esforços para conseguir os seus tenebrosos objetivos. Iam fundo na alma de seus desafetos ou não, tentando perscrutar-lhes as fraquezas, examinar-lhes as tendências perniciosas, e, então, de posse de um satisfatório resultado, atacavam-nos, como abutres famintos. A loucura se instala, gerando o desespero, a inquietação, a desgraça no seio de famílias moralmente desamparadas. Louvam-se, enfim, tais seres infelizes, da ignorância generalizada, quanto ao processo obsessivo. A maioria das pessoas foi educada para negar, peremptoriamente, e mesmo violentamente, a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos. Os obsessores, de todos os matizes, atuam, assim, com desenvoltura, zombando dos métodos que os encarnados põem em prática para se defenderem do que, na verdade, desconhecem. Ficam às tontas, não sabem para quem apelar. Entupem-se de medicamentos, caem em depressões, apelam, em última e dolorosa instância, para o suicídio, ou, então, para os vícios que embrutecem e degeneram a personalidade. Esses espíritos precisam ser tratados com energia, levando-os à conscientização da realidade, muitas vezes brutal, mas imprescindível, da lei natural, a operacionalizar-se mediante reencarnações redentoras. Carlos Bernardo Loureiro. O processo obsessivo. A obsessão apresenta características bem diversificadas, desde a simples influência moral sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação total das faculdades mentais e do organismo. A obsessão poderá ocorrer nas seguintes formas. Primeiro, espírito desencarnado atua sobre o encarnado. Segundo, espírito desencarnado atua sobre o desencarnado. Terceiro, espírito encarnado atua sobre o desencarnado. Quarto, espírito encarnado atua sobre o encarnado. Assim como as enfermidades são resultantes das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão sempre é o resultado de uma imperfeição moral. A uma causa física, opõe-se uma força física, a uma causa moral, é mister contrapor-se uma força moral. Para se prevenir contra as doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, flagelo da humanidade, é necessário fortalecer a alma. Daí ser preciso que o obsidiado lute, com determinação, para renovar-se, tentando mudar as suas posturas mentais e sociais. Deve-se observar, a propósito, que a desobsessão,
levado a efeito nas casas espíritas, é de fundamental importância para o reequilíbrio do obsidiado. Entretanto, se ele não fizer a parte que lhe compete, como assinalamos acima, o tratamento desobsessional a que se submeteu termina por se estiolar, ensejando, até mesmo, o recrudescimento da ação perniciosa do obsessor. Não foi sem razão que Jesus, o mestre das almas, advertiu. Ora, vendo o espírito mal saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E, chegando, acha desocupada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Mateus 12. Áreas de atuação obsessória. Há 5 áreas fundamentais sujeitas à obsessão: mental, emocional, psicológica, moral e corporal, numa escala que varia do primeiro ao segundo e, deste, ao terceiro grau. A cada tipo fundamental da área peculiar proceder-se à ligeira avaliação, ressalvando que, cada uma delas, poderia dar margem a que se escrevessem verdadeiros tratados a respeito. Mental. As induções desta natureza levam o paciente a sensações e manifestações de pensamentos absolutamente alheios à sua natureza mental, podendo tal estado atingir culminâncias paradoxais quanto ao modo de ser do paciente, a ponto de verificar-se, no mesmo, flagrante dicotomia personal a qual a psicoterapia clássica dá o nome de dupla personalidade. Emocional. Este tipo de envolvimento visa desestabilizar o quadro emocional do obsidiado de sorte a infligir-lhe estados de mortificação, exaltação passional, descontrole afetivo, tristezas e hipocondrias profundas, e outras disfunções congêneres, das quais, muitas vezes, decorrem agripnias, fobias, anorexias, a par de falsas sensações de abandono e desalentos sem causas aparentes. Psicológica. O assodamento psicológico se reveste de sutilezas quase imperceptíveis de certas manobras indutivas levadas a efeito pelo obsessor, buscando inspirar desconfiança no alheio, motivação do amor próprio exagerado, exacerbação de susceptibilidades incoerentes, narcisismo extravagante, intemperança no trato e na fala. Tudo isso resulta no desajustamento do paciente ao meio social. Moral. O obsessor, encarnado ou desencarnado, sugere ao paciente pensamentos vis, ao tempo em que estimula apetites subalternos, muitas vezes, infelizmente, correspondidos. Daí surgem perniciosas atitudes tendentes a levar o obsidiado à completa desmoralização, comprometendo, assim, a sua reputação corporal. E grande o número de enfermidades cuja causa é devida a processos obsessivos. Entre todas as regiões anatômicas do corpo humano, a que mais frequentemente padece efeitos da transpatologia obsessória, isto é, transmissão de enfermidades por indução espiritual, é a região compreendida pelo plexo solar, constituída do aparelho gastroenterólogo, a saber, estômago, intestino, fígado e órgãos subsidiários ao sistema digestivo. Além da região do plexo solar, não é menor a etiologia transpatológica que afeta outros sistemas fisiológicos do homem: cardíaco, renal, vascular, pulmonar, fonal, auditivo, dermatológico, neurológico, etc. No campo das agressões físicas, conta-se, no quadro das transpatologias, como uma das mais insólitas molestações provocadas por espíritos perversos, a que consiste em fazer surgir, no interior do corpo do obsidiado, toda a sorte de materiais estranhos, como agulhas, pedaços de lâminas, pregos, filamentos, panos e objetos outros. Esses casos têm assombrado o mundo médico, que se sente impotente para determinar a sua etiologia,
emitindo teorias as mais absurdas e até ridículas. A interpenetração fluídica no processo obsessivo. Se um espírito desencarnado quiser agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, envolve-a com seu perispírito, como num manto, seus fluidos a penetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem e, então, o espírito pode servir-se daquele corpo como se for o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, etc. Assim, os espíritos agem com os médiuns. Se o espírito for bom, sua ação sobre o indivíduo será suave e benéfica e só fará boas coisas. Se for mal, fará maldades. Se for perverso e mau, ele o constrange, até paralisar-lhe a vontade e a razão, que abafa com seus fluidos, como se apaga o fogo sob um lençol d'água. Fala-o a pensar, falar e agir por ele, leva-o contra a vontade a atos extravagantes ou ridículos, numa palavra, o magnetiza e o cataleptiza e o indivíduo se torna um instrumento cego de sua vontade. Tais são as causas da obsessão e da subjugação que se mostram em diversos graus de intensidade. O paroxismo da subjugação é geralmente chamado de possessão. Deve notar-se que, neste estado, muitas vezes o indivíduo tem consciência do ridículo daquilo que faz, mas é constrangido a fazê-lo. Allan Kardec conta, a propósito, o seguinte. Numa reunião em Bordeaux, em meio a uma evocação, o médium, um jovem de caráter suave e perfeita urbanidade, de repente começa a bater na mesa, com violência, levanta-se com olhar ameaçador, mostrando os punhos aos assistentes, proferindo pesadas injúrias e querendo atirar-lhes um tinteiro. A cena, tanto mais chocante quanto inesperada, durou uns 10 minutos, depois do que, retornou à calma habitual. Desculpou-se do que se havia passado, dizendo que sabia muito bem o que havia dito e feito, mas que não pudera impedir. O caso foi levado à consideração dos espíritos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, SPEI. Os instrutores espirituais responderam que o espírito que o havia provocado era mais farsante do que mau e que, simplesmente, tinha querido divertir-se, apavorando os assistentes. Ainda nessa reunião, quiseram evocar o espírito de Sr. Beck, um antigo chefe de orquestra do Teatro de Bordeaux, e pedir-lhe uma explicação sobre uma experiência mediúnica que tinha vivido durante vários anos antes de morrer, realmente um fenômeno singular. Todas as noites, ao sair do teatro, parecia-lhe que um homem lhe saltava às costas, cavalgando as suas espáduas, até chegar à porta de casa. Aí, quando a entidade galhofeira descia de suas costas, o Sr. Beck se sentia aliviado. Foi, então, que o espírito farsante achou por bem forçar o Sr. Beck, que era médium, a representar uma cena terrível, pois nele encontrou, sem dúvida, as necessárias disposições fluídicas para obedecer aquilo que não passou de acidental, por vezes toma um caráter de permanência, quando o espírito é mau. Porque para ele o indivíduo se torna a verdadeira vítima, a qual ele pode dar aparência de real loucura. Dizemos aparência, porque a loucura propriamente dita sempre resulta de uma alteração dos órgãos cerebrais, ao passo que, nesse caso, os órgãos estão intactos como os daquele jovem médium. Não há, pois, loucura real, mas aparente, contra a qual os medicamentos, sempre depressivos, são inoperantes, como prova a experiência. Ao lado de todas as loucuras de natureza patológica, convém, pois, acrescentar a loucura obsessional, que requer meios especiais de tratamento. Reportando-se ao que tratou no início de suas considerações, sobre a maneira por que age o espírito, Allan Kardec oferece o exemplo de um médium envolvido e penetrado do fluido perispiritual de um mau espírito. Para que o fluido do bom espírito possa agir sobre o médium é necessário que penetre esse envoltório, e sabe-se que, dificilmente, a luz penetra um nevoeiro espesso. Conforme o grau da obsessão, o nevoeiro será permanente,
tenaz ou intermitente, mais ou menos fácil de dissipar. O correspondente da SPI em Parma, Itália, Sr. Superchi, enviou a Allan Kardec 2 desenhos feitos por uma vidente representando perfeitamente esta situação. Num, vê-se a mão do médium envolta numa nuvem escura, imagem do fluido perispiritual dos maus espíritos, atravessada por um raio luminoso que vai clarear a mão. É o bom fluido que a dirige e se opõe à ação do mal. No outro, a mão está na sombra, a luz está em volta do nevoeiro, que não pode penetrar. Resta uma pergunta: por que os espíritos protetores não forçam a retirada do S intruso S? Sem dúvida, o podem e, por vezes, o fazem. Mas, permitindo a luta, deixam o mérito da vitória ao assediado. Se deixam-se de batendo pessoas de mérito é para provar sua perseverança e fazer que adquiram mais força no bem. É para elas uma espécie de ginástica moral. Em seguida, Allan Kardec responde a um coronel do Estado-Maior do Exército Austríaco, que o consultara sobre uma afecção atribuída a maus espíritos. No que concerne à moléstia que sofreis, não vejo prova evidente da influência de maus espíritos, que vos obsidiariam. Admitamo-la, pois, por hipótese. Só haveria uma força moral a opor a outra força moral e aquela não pode vir senão de vós. Contra um espírito é necessário lutar de espírito a espírito, e o mais forte vencerá. Em casos semelhantes é preciso esforçar-se por adquirir a maior soma possível de superioridade pela vontade, pela energia e pelas qualidades morais, para ter o direito de lhe dizer, vade retro. Assim, se estiverdes neste caso, não será com espada de coronel que o vencereis, mas com a espada do anjo, isto é, a virtude e a prece. A espécie de terror e angústia que experimentais nesses momentos é um sinal de fraqueza, de que o espírito se aproveita. Dominai o medo e com a vontade triunfareis. Tomai a iniciativa resolutamente, como fazeis contra o inimigo e crede-me, vos sou muito dedicado e afeiçoado. Há quem prefira métodos exóticos e ritualísticos de expulsar espíritos, usando palavras sacramentais, fórmulas e talismãs. Aliás, os maus espíritos se riem dessas práticas inúteis. A verdade é que, como afirma Allan Kardec, antes de se dominar um mau espírito, deve-se dominar a si mesmo. E, de todos os meios, para adquirir a força de o conseguir, o mais eficaz é a vontade, secundada pela prece de coração e não aquelas nas quais a boca participa mais que o pensamento. Seria justo que se apelasse para os espíritos bons, mas não se deve esperar que eles, simplesmente, expulsem os obsessores. Faz-se mister rememorar o axioma, ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te quer dizer, vencer as más inclinações, porquanto são exatamente elas que os atraem, como a podridão atrai as aves de rapina, na acepção de Allan Kardec. Outro expediente, também válido e estratégico, é orar pelos espíritos obsessores, conforme, aliás, preconiza o Mestre Jesus. Desse modo, pode-se anular ou pelo menos minimizar a ação deletéria do agressor, não se legitimando, assim, a violência. Entretanto, há casos de subjugação que paralisam a vontade do obsidiado. Em tais casos, torna-se imprescindível a desobsessão que se deve processar em um grupo espírita, idôneo, sério, responsável, estudioso da doutrina espírita e dos evangelhos. O trabalho de doutrinação é penoso e demorado. Exige paciência de ambos os lados, especialmente da parte dos que conduzem o obsidiado à casa espírita. Surge, ao longo do tratamento desobsessional, uma série de impedimentos que devem ser vencidos com paciência e obstinação. Outro fator importante a ser observado pelos dirigentes das reuniões de desobsessão é que, nos primeiros contatos, o assistido pode apresentar uma sensível piora. E o obsessor, ou grupo de obsessores, que reage, isto é, assume franca e refratária oposição ao tratamento.
A sua indisposição, traduzida pela raiva e pelo inconformismo, repercute, psíquica e organicamente, naquele que é, pelos menos aparentemente, a sua vítima. Cabe, então, aos responsáveis pela sessão, agir com muita cautela, esclarecendo o porquê do recrudescimento dos distúrbios que acometem o assistido. Tais esclarecimentos são absolutamente necessários, evitando-se a fuga do assistido de seus prepostos das sessões, que, assim procedendo, fazem, infelizmente, o jogo dos espíritos obsessores. Esse mecanismo vem sendo observado pelo autor desta obra, há vários anos, na cidade do Salvador, nas sessões de desobsessão de que fez parte ou que dirige. Não raras vezes, os espíritos logram êxito nos seus nefastos objetivos, ficando obsidiado inteiramente à mercê dos seus desafetos, muitas vezes sedados e escravizados por poderosos e inibidores medicamentos. Essas criaturas, apáticas, deprimidas, vagam pelas dependências dos sanatórios psiquiátricos, pelos cômodos de seus apartamentos, pelos corredores de suas casas ou pelas ruas, como verdadeiros zumbis. Ainda que a situação que vivenciam, obsessores e obsidiados, seja desesperadora, sempre há uma saída, propiciada pela lei natural, acionando recursos que possibilitam a reconciliação entre os desafetos. Em casos extremos, os mecanismos da reencarnação são acionados, dando-se início ao sacrificial reajuste, que demanda tempo, muito tempo. O vampirismo. O Dr. Julian Horowitz escreveu um livro com o título Sugestão Mental, fruto de suas observações sobre a existência de indivíduos que, embora inconscientemente, absorvem, com maior ou menor facilidade, a vitalidade daqueles que os rodeiam. A esse fenômeno se chamou vampirismo, e tais indivíduos, obviamente, vampiros. Lugaro, um pesquisador italiano, tenta explicar esse processo, denominando tal transfusão de vitalidade como fenômeno bioelétrico. Na obra do Dr. Horowitz, lê-se: o fato de transfusão fisiológica entre o corpo de uma criança e de um velho está empiricamente averiguado. Até o presente, a ciência não se ocupou deste assunto, mas a antiga ciência achava o fato mais natural e a tradição dos povos a consagra. Contaram-me vários casos de cura, realizada somente pelo contato das pessoas. No livro de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, Psychic Discoveries in Chiron Curtine, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, ed. Cultrix, registra-se o seguinte: a ciência está realmente começando a dizer alguma coisa. E, por mais estranho que pareça, estão com a palavra os cientistas soviéticos que, nos últimos 10 anos, mergulharam fundo e a sério na pesquisa dos fenômenos do espírito humano. É claro que a terminologia é outra e ainda infestada de conotações materialistas, mas surpreendemos lúcidas as observações, quando consideramos o background ideológico em que vivem e laboram os pesquisadores. Importantes pesquisas foram realizadas por um grupo de cientistas em um laboratório que fica perto do Centro Espacial, no Cazaquistão, em Alma-Ata. Biólogos, bioquímicos e biofísicos investigaram a descoberta do casal Kirlian, uma câmara de alta frequência que, ultrapassando a barreira da matéria densa, mostra a contraparte material dos seres vivos. Mais tarde, uma comissão, constituída pelos doutores Inezin, Grishchenko, Vorobyev, Choisky e outros, chegou à conclusão que todos os seres vivos, plantas, animais e seres humanos, não têm, apenas, um corpo físico, formado de átomos e moléculas, mas, também, como contraparte, um corpo de energia que denominaram de corpo de plasma biológico. Segundo Galiano, Publius Licinius Ignatius Gallienus, 218 a 168, imperador romano, os médicos gregos tinham, desde há muito, reconhecido essa transfusão vital,
verificando que o leite de uma mulher nova e cheia de saúde é capaz de produzir resultados verdadeiramente inesperados em casos de debilidade. Capivaccius, vendo o herdeiro de uma nobre casa da Itália sem a menor vitalidade, consegue o manter vivo, deitando entre duas fortes e saudáveis mulheres. Casos de absorção de vitalidade aconteceram e vêm acontecendo, imperceptivelmente, ao longo do tempo. O Dr. Georges, médico e filósofo francês, 1757 a 1808, autor do Tratado do Físico e da Moral do Homem, relata que, nas montanhas de Auvergne, região histórica da França, havia o estranho costume de, quando qualquer viajante cansado chegava a uma estalagem, fazerem deitar, previamente, na sua cama, um rapaz cheio de vida e saúde à noite. Quando o hóspede se deitava, absorvia a vitalidade que o jovem havia deixado na sua cama, e, no dia seguinte, acordava reanimado e bem disposto. Alguns pesquisadores mais atentos têm notado que, em reuniões de efeitos físicos, certos indivíduos caem numa sonolência, sem saberem explicar o motivo. Chegou-se à conclusão de que essas pessoas, em vez de exteriorizarem energia vital, como seria desejável, assimilam a que é exteriorizada pelos outros participantes da sessão. Nesses casos, os fenômenos são difíceis de acontecer, a não ser que, entre os assistentes, exista um médium capaz de fornecer quantidade de energia que possibilite o trabalho dos mortos, independente da absorção referida. Um indivíduo que suga a energia vital dos outros, conquanto inconscientemente, é um vampiro. Porém, quem vampirize de modo consciente, deliberado. Elipas Levi conta o caso de um sábio que amava profundamente a sua jovem e bela mulher, a quem dedicara a própria vida. Esta, porém, muito vaidosa, julgava-se superior ao marido, e começou a rejeitá-lo de tal forma que resolveu abandonar a casa, passando a viver com um velho destituído de qualidades morais e intelectuais. O sábio, revoltado, disse à mulher: "Eu vos tomo a vossa inteligência e a vossa beleza." Os meses se passaram e com eles a transformação dessa mulher. Um ano depois, ela não era a mesma, não apresentando mais aquela beleza de que tanto se orgulhara. 3 anos depois, estava feia, e, 7 anos mais tarde, enlouquecia. Processou-se, desta forma, uma obsessão de espírito encarnado para espírito encarnado. Antônio Cardoso, antigo redator da revista Estudos Psíquicos, fundada em Lisboa, Portugal, por D. Maria Gonçalves Duarte dos Santos, cita, na referida revista de fevereiro de 1951, o caso de uma mulher que sugava a vitalidade das damas de companhia que entravam para o seu serviço. Por melhor que fosse a saúde dessas jovens, passado pouco tempo, viam-se definhar sem qualquer explicação plausível e, por fim, morriam. A última dama de companhia, filha de um cocheiro, sentindo-se definhar e conhecedora da fama de que a velha gozava, não titubeou e se queixou à polícia. Esta, com o concurso de vários médicos, estudou o caso, chegando à conclusão que seria fatal para a jovem se continuasse a viver em companhia de tão estranha criatura. Vendo-se privada da vitalidade de jovens, que era o seu alimento, a mulher começou a perder peso, debilitando-se de tal forma que, em pouco tempo, faleceu. Segundo o professor Herculano Pires, na vida material como na vida espiritual, o vampirismo é um processo comum e universal do relacionamento afetivo e mental das criaturas. Em seguida, o ilustre autor de Agonia das Religiões relaciona as várias formas de se vampirizar os indivíduos. O sacerdote que fanatiza um crente o submete às suas exigências para explorá-lo com a promessa do céu. O demagogo político que fascina os adeptos de suas ideias e os leva ao sacrifício inútil e brutal da revolta e do terrorismo. O espírita ou o médium que fascina os ingênuos com a falsificação de poderes que não possui,
revelando-lhes supostas reencarnações deslumbrantes e conduzindo-os ao delírio das suas ambições de grandeza. O negocista esperto que suga as economias de seus clientes com falsas promessas para um futuro improvável. O galanteador donjuanesco que se apossa da afeição de mulheres inseguras para explorá-las. O alcoólatra ou toxiômano que semeia a desgraça ao seu redor. O espírito sagaz ou vingativo que suga as energias das criaturas humanas e subjuga outros espíritos para agir na conquista e dominação de outras, e assim por diante, na imensa e variada pauta do vampirismo material e espiritual. O assunto é vasto e complexo, merecendo uma pesquisa em profundidade por parte dos estudiosos espíritas. Jesus, obsidiados e obsessores. Estava na sinagoga, em Jerusalém, um homem possuído por um espírito atrasado que bradou, em voz alta, à vista de Jesus: Ora, que importa a nós e a ti, Jesus de Nazaré, o que este sofre? Viste a perder-nos? Eu sei que és o enviado de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: Cala-te e sai dele. E, tendo-o lançado por terra no meio de todos, o espírito desencarnado saiu dele sem tê-lo magoado. Todos ficaram admirados, e perguntaram uns aos outros: Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos atrasados e eles saem. E por todos os lugares da circunvizinhança divulga-se sua fama. Lucas 4:31-37, tradução direta do original grego. Como lhe era de hábito, nos sábados, Jesus visitava a sinagoga. Não esclarecem os textos se os discípulos o acompanhavam, entretanto, a tradição afirma que ele se fazia acompanhar de alguns de seus seguidores mais chegados, a exemplo de Pedro, André, Tiago e João. Na sinagoga, era costume convidar os visitantes e assistentes para falar, o que muito contribuiu para que o mestre, vez que outra, usasse da palavra, pregando, aquela gente envolvida pela ortodoxia escriturística, a Boa Nova, plena de conceitos e valores realmente revolucionários. O evangelista Marcos destaca a admiração dos circunstantes pela autoridade com que Jesus se expressava, não exatamente como os escribas, os intelectuais da época, que, de ordinário, levavam, ao cenáculo da sinagoga, seus comentários devidamente decorados. Os frequentadores do templo estavam, pois, acostumados a ouvir as arengas dos escribas, recheadas de sentenças adredemente elaboradas, distanciadas, pois, de qualquer senso crítico. A palavra de Jesus diferia, em tudo, desta postura. Ela era toda feita de interpretações vivas e palpitantes, elaboradas à luz de maravilhosa análise dos caracteres humanos. Jesus, na realidade, desceu aos labirintos da alma e de lá exumou as suas mazelas, os seus traumas, os seus mais recônditos sentimentos, e, debruçado sobre eles, elaborou o mais notável código de ética jamais concebido. Jesus defrontou-se com o espírito obsessor no templo. Apenas lhe impõe silêncio e o desliga do obsidiado, pondo em prática a mais estranha e fantástica técnica de desobsessão não igualada em tempos posteriores. O ato de desligamento provoca a violenta agitação, e a perspectiva da separação que já estabelecera, provavelmente, uma estranha simbiose entre subjugado e subjugador causa, no subjugado, forte reação, e ele grita. O que aconteceu na sinagoga, ante os olhares espantados dos seus frequentadores, que, na verdade, não estavam entendendo nada, ocorre, guardadas as devidas proporções, nos recessos das casas espíritas que promovem sessões de desobsessão em que o indivíduo obsidiado e o espírito obsessor têm a oportunidade salutar e regeneradora de se enfrentar, sob a égide de espíritos superiores que seguem, conquanto palidamente, a metodologia desobsessional do Mestre de Nazaré. Lucas afirma que o subjugado foi lançado por terra,
como se lhe faltasse o chão. Aliás, essa reação é natural em semelhante processo de desobsessão, aos moldes, por exemplo, de alguns casos relatados por Allan Kardec, na Revue Spirit. É evidente que a fama de Jesus se espalhou por todos os recantos da Judéia. Diziam, as boas e as más línguas, que Jesus de Nazaré era senhor de forças notáveis, acima do comum dos homens. O resultado dessa fama inesperada é que muita gente passa a procurar o Mestre, levando seus enfermos e obsidiados à sua presença. Jesus atendia a todos, indistintamente, com o mesmo empenho e benevolência. O obsidiado de Gerasa. Mateus 8:28 a 35, Marcos 5:1 a 20, e Lucas 8:2.26-39, referem-se ao famoso episódio de Gerasa, em que Jesus topou com uma legião de espíritos inferiores que subjugavam um pobre coitado da região. A iniciativa de ação pertence ao subjugado, que Mateus afirma terem sido dois. Tendo ele, Jesus, chegado à outra margem, a terra dos Gerazenos, vieram-lhe ao encontro dois obsidiados em extremo, furiosos. É provável que tenham sido dois, embora um deles fosse o célebre louco violento e outro apenas uma espécie de comparsa, que não chegou a chamar a atenção dos demais evangelistas. Marcos apresenta maiores dados do episódio que ouvira dos lábios de Pedro, testemunha ocular. Quando Jesus desembarcou, veio logo ao seu encontro, dos túmulos, um homem obsidiado por espírito não purificado, o qual morava nas sepulturas e nem mesmo com cadeias podia alguém segurá-lo. Ao vê-lo vir a si, Jesus ordena, energicamente, que abandone a sua presa, chamando o espírito não purificado, pneuma catarton, ou seja, inferior. O espírito obsessor vocifera, blasfema, irrita-se. Jesus pergunta-lhe o nome, ao que o espírito responde legião. O que é o mesmo que falange. Não quer dizer, porém, segundo pretendem alguns comentaristas, que se tratava, efetivamente, de 300 espíritos, número de que se compõe uma legião de soldados romanos, mas, apenas, como explica um espírito obsessor incorporado, porque somos muitos. Ainda segundo Marcos, o espírito obsessor pede que não seja mandada a falange para fora do território, e, segundo Lucas, que não a mande para o abismo. Porque Jesus não doutrinava os obsessores. Jesus, realmente, não se preocupou em doutrinar essa falange ou legião de espíritos obsessores, como, aliás, nenhum outro espírito mau que foi por ele afastado. Ou as entidades espirituais superiores se encarregavam disso, ou esses obsessores eram ainda tão evoluídos que não adiantava a doutrinação e se devia aguardar um pouco mais de evolução para que pudessem compreender a necessidade de corrigir-se. Os espíritos obsessores de Gerasa estavam justamente nessa situação, e não poderiam entender qualquer tipo de providência desobsessional, senão aquela posta em prática pelo Mestre de Nazaré. Após o acontecimento, os moradores de Gerasa correram até o local do histórico episódio e viram, sentado aos pés de Jesus, o ex-obsidiado, risonho, feliz, em seu juízo perfeito, ele que, antes, tanto pânico vivia a causar na região e que por todos era bem conhecido. No momento em que Jesus se prepara para partir daquele lugar, o ex-obsidiado solicita-lhe lugar entre os discípulos. Sem dar os motivos, o mestre se recusa a mantê-lo a seu lado, mas nem por isso deixa de lhe confiar tarefa de significativa responsabilidade, a pregação, sobretudo pelo exemplo. Humildemente, o ex-obsidiado aceita a tarefa. Sabe-se, mais tarde, que ele passou a percorrer a região do Decápole, falando dos maravilhosos poderes de Jesus. Os terríveis espíritos mistificadores obsessores. Afirma médium Ivone Pereira, na obra Devassando o Invisível, FEB, que é variada a classe das entidades mistificadoras desencarnadas,
chegando a se estabelecer confusão com a classe das entidades obsessoras. Às vezes, é difícil, em determinados casos, separar uma da outra. Tratemos de uma espécie de espíritos mistificadores, incluídos na classe dos obsessores. Deve-se admitir que existem espíritos mistificadores levianos e brincalhões. Na Terra, como no espaço, eles proliferam, sem prejudicar, senão, a eles mesmos. Mas o que, na verdade, interessa ao nosso estudo, são aqueles espíritos hipócritas, cínicos, perigosos, que infestam o plano corpóreo e incorpóreo, causando, no âmbito de ambas as dimensões, terríveis desequilíbrios. Investem contra a estabilidade emocional, psicológica e social daqueles que se deixam envolver por suas atitudes sedutoras e profundamente enganadoras. Na esfera do movimento espírita, os mistificadores desencarnados pintam e bordam, infiltrando-se entre os médiuns presunçosos, bem como no ambiente onde se pavoneiam, orgulhosos e prepotentes, aqueles despreparados dirigentes de instituições espíritas. Os efeitos desse pernicioso assédio são, não raras vezes, devastadores. Entretanto, o modus operandi dessa classe de espíritos poderá ser desmascarado por adeptos prudentes, bons conhecedores do terreno prático da doutrina, bem assim de sua filosofia. Agindo com equilíbrio e perseverança, sob a égide de entidades espirituais esclarecidas, não será difícil anular a ação nefasta dessas criaturas, restabelecendo-se a harmonia, embora se deva lutar para a concretização das medidas saneadoras, com a teimosia e estado de fascinação dos dirigentes enredados na trama dos invisíveis. Ivone Pereira aponta uma terceira classe de espíritos mistificadores, a mais impressionante com que deparou ao longo do exercício de sua faculdade mediúnica, a mais perturbadora e perigosa, a mais astuta e mais difícil de ser combatida, porque geralmente ignorada a sua existência pelos próprios adeptos do espiritismo. Tais espíritos agem nas instâncias invisíveis, exercendo pertinaz assédio às entidades desencarnadas comprometidas moralmente, assim como atuam, com certa desenvoltura, sobre os encarnados, levando-os a estados de alucinação e obsessivos, pelo simples prazer de fazerem o mal. Esses espíritos não são inimigos de suas presas, são simplesmente espécie de predadores, que não tiveram com elas quaisquer relacionamentos anteriores. Mas, se obtêm sucesso em seus perversos propósitos, é porque encontram, de qualquer sorte, receptividade. O obsidiado se torna, como se diz, um prato feito. Adverte Ivone Pereira. A encarnados e desencarnados que lhes ofereçam, pois, afinidade, essas desagradáveis criaturas frequentemente desgraçam, impelindo-os a desastrosas ações, até mesmo nos setores da decência dos costumes, cujas consequências, sempre lamentáveis, requererão daqueles que se deixaram embair por suas artimanhas, longos períodos de sofrimentos e reparações inapeláveis, muitas vezes através de reencarnações amargurosas. A verdade é que a bibliografia mediúnica está povoada desses seres perversos que têm, como tarefa precípua, perturbar os recém-desencarnados imprevidentes. Essas falanges são constituídas de criaturas disformes, grotescas, extravagantes. Elas têm o poder, alimentado prodigamente pelas nossas imperfeições, de nos aterrorizar, plasmando fantasmagorias que, às suas vítimas, parecerão incríveis alucinações surrealistas, além de as manipularem na satisfação de seus caprichos e de suas aberrações sexuais. E frequente os espíritos suicidas se queixarem, através de comunicações mediúnicas, do assédio de tais falanges, pelo que, ainda mais, aumentam os seus suplícios. Pensavam esses pobres indivíduos, que deixaram a vida de modo abrupto e violento, que tudo se extinguiria com a morte. Os espíritos obsessores nos consideram coisas
Caso típico de assédio múltiplo e especialmente peculiar é narrado na obra Vida Íntima de uma Esquizofrênica, ed. Imago, 1972. A autora do referido livro, Barbara O'Brien, é perseguida por uma coorte de perturbadoras entidades espirituais. Certo dia, ao chegar a casa, deparou com um grupo de espíritos instalados em seu quarto de moça solteira, vendo-os como se fossem de carne e ossos. Durante 6 meses, conviveu com essas estranhas criaturas. O curioso é que, em meio ao desespero de Bárbara, surgiu uma entidade espiritual que disse chamar-se Vovó, que a orientava sem dar-se a perceber aos malfeitores. Já no início das conversas debochadas com a jovem, as entidades perversas afirmaram que ela era uma coisa e eles, os operadores. Coisas, esclareceram, são pessoas de vontade fraca, fáceis de dominar, que obedecem aos operadores. Sem dúvida, estes espíritos eram habilidosos obsessores, treinados na técnica de manipular encarnados e desencarnados, mediante sofisticado processo mental. Barbara O'Brien afirma, na obra antecitada, que os espíritos operadores agem com extrema perversidade e sem compaixão. Argumentam que as coisas exploram tudo o que podem. E, com refinada ironia, arrematam: não há nada mais cruel do que uma coisa. Uma coisa pode ser influenciada principalmente porque é extremamente ambiciosa, só pensa em dinheiro, sexo e poder. A respeito deste caso de inusitada e terrível obsessão, conta-nos Carlos Toledo Rizzini, em seu livro Evolução para o Terceiro Milênio, ed. Edicel. Os obsessores, logo de começo, no primeiro diálogo com Barbara O'Brien, estabeleceram uma distinção muito adequada aos seus propósitos. Declaram poder ler os seus pensamentos sem dificuldades. Isto era banal para qualquer operador que tivesse sintonizado. Podiam, também, injetar ferramentas nela à vontade, governando seu comportamento. Eis que aí se caracteriza o processo obsessivo em que o móvel principal não é a vingança, mas a expressão da maldade, que consegue atingir as raias da loucura. Afinal de contas, esses operadores, que certamente já foram coisas, viveram entre os encarnados e muito aprenderam a exercitar os seus sentimentos inferiores. Ao se transladarem para a esfera incorpórea, uma vez que não podem viver sem fazer o mal, juntam-se em coortes sinistras e retornam ao palco de seu tenebroso aprendizado. As pessoas que, porventura, leiam estes arrazoados e que não tenham conhecimento desse mecanismo da maldade, pensarão que tudo não passa de um relato surrealista, assombroso, Spielbergiano. Mas, se elas perscrutarem à sua volta, penetrarem o fundo da sociedade em que vivem, vão identificar, aqui e ali, sem muito esforço, um sem número de operadores encarnados, atormentando-se e atormentando a existência de seus semelhantes, sem a menor cerimônia, sem um menor constrangimento. Infelizmente, por tudo isso e mais do que isso, a dor e o sofrimento têm sido companheiros inseparáveis de espíritos encarnados e desencarnados. No momento em que o homem se dispuser a estudar e a analisar o porquê da vida, não simplesmente sob o prisma religioso, mas ético, aí, provavelmente, ele deverá partir para realizar a esperada, desde remotas eras, renovação moral, reformulando valores para adequá-los às suas fecundas prioridades espirituais. Voltando ao entrevero entre coisas e operadores, estes, após 6 longos meses, desapareceram para sempre da casa de Bárbara, deixando, porém, as impressões de uma brutal realidade, a incapacidade humana de, em algumas vezes, superar as suas inferioridades, embrenhando-se nos sorvedouros da insanidade. O desprezo que tais espíritos votam à humanidade, de que eles próprios são parte integrante, já antes fora assinalado pelo místico sueco Emanuel Swedenborg, quando revelou a existência de seres espirituais que dominavam as criaturas e que as subjugavam,
a feitura dos operadores, a condição de míseros escravos, a loucura obsessional. E fato notório que milhares de homens e mulheres, ora hospitalizados em instituições para doenças mentais em todo o mundo, estão sujeitos a tratamento inadequado. São testemunhas vivas da trágica ignorância da psiquiatria a respeito da problemática espiritual e da fanática orientação religiosa. Uma percentagem substancial dessas pessoas nada mais é que indivíduos nos quais a faculdade natural da mediunidade demonstra sinais evidentes de desenvolvimento. A aberrante terapia aplicada pretende a mutilação do aparelho psíquico, através do qual a faculdade se manifesta. A ignorância do psiquiatra e as inclinações religiosas do grupo familiar ao qual pertence o médium incipiente são responsáveis pela tragédia que infelicita o indivíduo. Essa tragédia vincula Nossa aos séculos medievais que encadeavam os chamados insanos ao patíbulo da ignorância humana e à miséria do sofrimento moral e físico. Um tremor de revolta consciente sacode a alma do pesquisador quando observa que a mediunidade incipiente está sendo destruída pela mutilação do cérebro por meio da lobotomia frontal ou quando o aparelho psíquico provido pelos mecanismos espirituais, instrumentalizados pelo perispírito para a manifestação da faculdade, é igualmente mutilado, entravado ou tornado inoperante por meio de choques bioquímicos e elétricos, ou embotado pela terapia taráctica, passividade absoluta. E esses atos são perpetrados em nome da ciência. Aqueles que praticam essas heresias etiológicas riem, hoje, de seus colegas que, no passado não muito remoto, tentavam resolver o mesmo problema por meio de sangria, de prolongadas e drásticas purgações e outras terapias bizarras, quando suas vítimas não eram reduzidas a cinzas, nas fogueiras. A psiquiatria, porém, decifrará o enigma desse importantíssimo processo no dia em que acordar para a realidade. Quando uma pessoa fisicamente sadia e rígida procura para queixar-se de que está ouvindo vozes e tendo visões, esse ou essa paciente não está doente nem sofrendo de alucinações ou de qualquer outra aberração mental. Está, sem dúvida, vendo e ouvindo os espíritos que habitam em dimensões não admitidas, teimosamente, pela ciência oficial. Até Allan Kardec lançar a codificação espírita, ninguém sabia onde e como pesquisar a identidade dessas manifestações, que podem evoluir para estados dolorosos de desequilíbrio, enquadrando-se no capítulo das obsessões pertinazes. A ação fluídica do obsessor sobre o cérebro, adverte o Dr. Bezerra de Menezes em A Loucura sob Novo Prisma, se não for removida a tempo, dará necessariamente, em resultado, o sofrimento orgânico daquele órgão, tanto mais profunda quanto mais tempo estiver sob a influência deletéria do obsessor. No princípio, enquanto os fluidos maléficos do obsessor não têm produzido lesão cerebral, deve-se procurar elevar os sentimentos do obsidiado, incutindo-lhe, na alma, a paciência, a resignação e o perdão para seu perseguidor. Alcançado esse desiderato, deve-se atrair o obsessor e trabalhar com ele no sentido de removê-lo da perseguição, fazendo-o conhecer a lei pela qual terá de pagar, em dores, todas as que tem feito sua vítima sofrer, sem o que jamais poderá tomar a via que conduz às regiões da felicidade. Foi justamente o que aconteceu nos idos de 1866, no Círculo Espírita de Caseres, na França, fato relatado e apreciado por Allan Kardec na Revue Spirit, de fevereiro daquele ano. Era um caso típico de loucura obsessional que se levou a bom termo, graças à dedicação dos integrantes daquele círculo espírita. A obsidiada tinha 22 anos de idade e gozava de saúde perfeita. De repente, foi acometida de acesso de loucura. Os pais a trataram com vários médicos, mas inutilmente, pois o mal, em vez de desaparecer, tornava-se mais e mais intenso, a ponto de, durante as crises, ser impossível contê-la, dado o nível de violência que demonstrava. A jovem,
Nesses momentos, possuía a força de vários homens. Diante disso, os pais, sem condições de tê-la em casa e conselho médico, resolveram interná-la num hospício de loucos, onde seu estado, durante a sua permanência ali, não apresentou nenhuma melhora. Ao contrário, cada vez mais a jovem mergulhava em um estado aparentemente irreversível de alienação mental. Os pais jamais cogitaram consultar os espíritas, ignoravam, a bem da verdade, a existência do próprio espiritismo. Mas, alguém interessado no bem-estar da doente sugeriu-lhes que consultassem o grupo espírita local. Assim o fizeram, como último recurso. Nada se garantiu quanto à recuperação da inditosa jovem, antes de se conhecer a causa do mal. Consultados os espíritos mentores do círculo de Caseres, informaram, de pronto, que a jovem estava subjugada por um espírito rebelde que acabaria sendo levado, após o devido tratamento, ao bom caminho. Os pais foram avisados da possibilidade de cura da jovem. Atraíram o espírito obsessor durante 8 dias seguidos, conseguindo-se, à custa de criteriosas argumentações, mudar as suas disposições, fazendo-o renunciar a seus nefandos propósitos. Conforme anunciaram os espíritos mentores, a jovem readquiriu a sua sanidade, retornando ao convívio de sua família. Entre mil outros casos, conforme esclarece Allan Kardec, esta é uma nova prova da existência da loucura obsessional, cuja causa é outra que não a loucura patológica, e, ante a qual, a ciência falhará enquanto se obstinar em negar o elemento espiritual e sua influência sobre os encarnados. Aqui o caso é bem evidente, uma jovem que apresenta uma sintomatologia de loucura, a ponto de os médicos se enganarem, e que é curada a quilômetros de distância, por pessoas que jamais a viram, sem nenhum medicamento ou tratamento médico, mas, apenas, pela moralização do espírito obsessor. Há, pois, espíritos obsessores cuja ação pode ser perniciosa à razão e à saúde de um modo geral. Não é certo que se a loucura tivesse sido ocasionada por uma lesão orgânica qualquer, esse meio teria sido impotente. Se objetasse que essa loucura podia ser devida a uma causa fortuita, responderíamos que se suscitasse apenas um fato, sem dúvida seria temerário, daí, deduzir a afirmação de um princípio tão importante, mas os exemplos de cura semelhantes são numerosos. Não são privilégios de um indivíduo e se repetem todos os dias em diversos lugares, sinais inquestionáveis de que repousam sobre uma lei da natureza. Encontramos, na Revue Spirit, várias curas do mesmo gênero, notadamente nas publicadas em fevereiro de 1864 e janeiro de 1865, que contêm duas relações completas e eminentemente instrutivas. Eis um outro caso, não menos característico, obtido em um grupo de Marmande, na França. Numa cidadezinha a alguns quilômetros de Marmande, havia um camponês atingido por uma loucura tão furiosa que perseguia as pessoas a golpes de forcado para matá-las e, centímetros falta de pessoas, atacava animais com o mesmo ímpeto. Corria incessantemente pelos campos e não voltava mais para casa. Sua presença era perigosa. Assim foi fácil obter-se autorização para interná-lo no hospício de Condillac, um pouco distante de Marmande. Não foi sem vivo pesar que a família se viu obrigada a adotar essa providência. Antes, porém, de o levar, um dos parentes, tendo ouvido falar das curas obtidas pelo grupo espírita de Marmande em casos semelhantes, resolveu procurar o seu dirigente, o Sr. Dombre, e lhe disse: Senhor, disseram-me que curais os loucos. Por isso vim vos pedir ajuda para um parente meu que se encontra em estado completo de alienação mental. A família pretende interná-lo no hospício de Condillac. Que se poderia fazer pelo pobre homem? Meu bravo irmão, disse-lhe o Sr. Dombre, não sei quem me atribui esta reputação de curar loucos. É verdade que algumas vezes consegui devolver a razão a infelizes alienados,
Mas isto depende da causa da loucura. Verei o que se pode fazer pelo seu inditoso parente. Tendo ido imediatamente à casa de seu médium habitual, obteve, em comunicação rápida, a certeza de que se tratava de uma obsessão grave.